dizia parto, dizia pegando menino, né? É pegar o menino, vai aqui, vai para lá. E aí eu me danei mesmo para pegar menino. Eu com 16 anos já era parteira. Meu nome é Iraci Cassiano Soares, mas por apelido chamo Tia Nancy. Esse Tia Nancy veio depois que eu cresci, que eu comecei a fazer parto. Aí foi que veio Tia Nancy, mas o apelido era só, o nome era Iraci e o apelido era Nancy. Estou com 81 anos, no batistério eu tenho 81, no registro é 80. Duas idades, né? E aí eu nasci e me criei aqui na Aldeia Forte, de Baía da Traição, né? Potiguara. Eu sou índia potiguara. Fui crescendo e ajudando minha mãe, meus pais, né? Meu pai muito pobrezinho, minha mãe também. Trabalhava na agricultura e aquela coisa toda. Eu sofri muito. Para hoje eu possuir uma casa para morar, para hoje eu ser uma dona de casa, mas eu vinha sofrendo desde pequenininha, porque o que eu via minha mãe fazer, eu fazia também. Né? Trabalhar, porque era assim que minha mãe falava, vamos trabalhar, senão a gente amanhã não tem. Se a gente ficar parada num canto, não vai construir nada. E aí eu ajudava ela. Tanto eu como as outras, minhas irmãs também. Tia Nancy me chama de Aparecida. Tenho 55 anos, sou parteira. Nasci aqui na Aldeia Forte, aqui no território potiguara, né? Está situada aqui no litoral paraibano. Tia Nancy que ajudou minha mãe, né, a me pegar, né? E tenho muito orgulho de ser sobrinha de Tia Nancy. Comecei na parteria com 14 anos, ela já me levando para a aldeia junto com as outras parteiras, e com 16 anos eu ajudei a mulher, ajudei a pegar o menino de Comadre Raimunda da aldeia Alto do Tambá. Eu tinha 16 anos, na época a Tia Nancy estava passando pelo processo, né, de enfrentamento ao câncer, e eu estava junto com as outras parteiras. Minha mãe era parteira, minha avó era parteira também, minha avó. Minha mãe já trouxe da minha avó. E minha mãe, antes disso, eu quando me entendi assim, 10 anos, 12 anos, eu já queria ver como era que a mamãe fazia o parto. Né? Não era essas casas todas não, era pouca casa que tinha. Mas ela era parteira de cada uma, comadre dela dali, do forte. E até que um dia ela disse, pois vamos comigo. Me ensinou que a responsabilidade era muito grande, ensinou tudo como era, né? Que eu não podia conversar com amigas, com amiguinhas, o que eu via na sala do parto, no quarto da mulher, não podia dizer. E fez aquela lição para mim. E assim eu fiquei. Aí pronto, aí eu aprendi, e fiquei pegando menino. Nesse tempo a gente não dizia parto, dizia pegando menino, né? É pegar o menino, vai aqui, vai para lá. E aí eu me danei nem para pegar menino. Ela sempre me deixava observando a mulher, onde elas traziam, né, as mulheres para parir, lá no postinho. Às vezes trazia para a casa dela também. E a minha missão, como eu morava perto da casa de Tia Nancy, da casa de Pempa, de Dona Maria Gomes, que eram as parteiras que também trabalhavam com ela, né, nessa missão. Então eu sempre era mais próxima, né, das meninas que elas ensinavam, passavam esse ofício, né, da parteira. Eu era mais próxima. Então sempre era eu que estava mais presente olhando essas mulheres. Nessa noite, a mulher começou a sentir muita dor e não teve como eu sair e chamar Tia Nancy nem as outras parteiras, né, para pegar o menino.
Então foi eu mesmo, pedi força a Deus, força aos encantados naquele momento. Eu disse, eita, agora é o meu momento. Agora é o meu momento. E a criança nasceu e foi uma emoção muito grande, porque eu falava assim para a mulher, a senhora espera um pouquinho que eu vou chamar a tia Nancy. Ela agarrou na minha mão e disse, não vá não, que o menino já vai nascer. Aí quando eu olhei, de fato, a criança já vinha nascendo, né, que era uma menina. E eu peguei, esperei um pouquinho, aí ajeitei a criança, puxei a placenta, né, devagarinho e tudo. Enfim, quando terminei de pegar a criança e deixar ela toda prontinha e tudo em ordem, como já era de noite, aí foi quando eu fui chamar a parteira que estava mais próxima, que era a Pempa, que morava mais próximo ao postinho. E a partir daí, pronto, Deus foi me dando forças e pela necessidade também que tinha nascido na época, ela passou uma época, né, se recuperando. E eu ajudava mais e foi a partir daí que eu comecei a entender que a minha missão realmente era aquela. Era muito trabalho, né, porque elas saíam de aldeia em aldeia, não tinha hora para voltar. Né? A parte boa era que a gente ia para a aldeia e lá a gente passava muito bem, né? Era muito recebida, né? Muito bem recebida, tinha muita comida depois do parto. Tinha festa, tinha toré ao redor da casa. E para mim ali era uma diversão. Mas a partir desse dia foi que eu entendi que de fato ali era a minha missão, né, como parteira. Depois que eu tive o primeiro câncer, porque eu tive um câncer, eu tive 2 cânceres já. O médico pediu que eu não rodasse mais, porque eu andava a cavalo. Não tinha transporte, os transportes que tem hoje. Eu andava de cavalo, nessas aldeias todas. Aí eu formei uma escolinha lá no polo. Aquele polo não era daquele jeito não, era só uma salinha assim, como essa casinha aqui. E aí, essas meninas foram crescendo, essa menina foi eu que peguei ela. Né? E aí foram crescendo e eu imaginei, eu digo, olha, vai chegar um tempo de eu cansar e não poder mais atender esse povo. Eu vou formar uma escolinha que ensina essas meninas, quem quiser aprender, tiver um gosto de aprender de ser parteira, eu já vou ensinar. Não só parteira, né? Injeção, um curativo, porque era isso que eu fazia. Aí divulguei, nesse tempo ninguém tinha nem um rádio, nem um telefone, nem nada para divulgar, mas saí dizendo não ia a outra. E parteira, né? Anda muito. Aí eu sei que eu formei umas meninas, umas morreram na Convide, outras estão aí, graças a Deus. Essa daí é uma, né? Uma das minhas alunas que eu ensinei. E ela é uma boa parteira. Não sou eu que falo, eu vou ser uma parteira, vou fazer um plano de carreira, vou fazer a faculdade ABCD, pós-graduação, vou botar minha plaquinha, sou parteira, atendo partos e vou começar a trabalhar, né? A mulher legitima a parteira, a mulher procura a parteira, a mulher fala, vem, vamos, bora, já na busca de um outro tipo de relação. Porque não é só o parto, é todo um estar no mundo, né? É toda uma identificação com outras mulheres assim e com todo mundo que você convive em comunidade e com a maneira que você vive, e com o que você faz, com o que você acredita, como você convive não só com as pessoas, mas com a espiritualidade. Numa sociedade assim, a parteira ela é aniquilada, e é o que ela vem vivendo há 200 anos, né? Por isso que é tão rico a gente ter aqui a 1h30 de uma pessoa, né? Figuras atuantes, né? As parteiras indígenas, Tia Nancy, Cida e várias outras, Pempa, Penha, que resistem nesse sentido, né? Não só resistem a esse modelo de sociedade, que já faliu também, né? Mas
morta-viva está aí, que resistem a isso, mas que também lideram para o nascimento de uma nova sociedade, né? Como você está dizendo, que não é voltar ao que já foi, mas é avançar sem abrir mão do essencial, que é a cooperação, que é a solidariedade, que é o amor, que é o coletivo, que é o feminino, que é, né, o respeito, a integração à vida, a todas as formas de vida. As parteiras respeitam os animais, as plantas, é uma outra relação com o que é vivo, né? E não é que não entre em conflito, que não sinta raiva ou que tenha diferenças, né? Mas é a maneira que lida com isso. Não é uma cultura de guerra, não é uma cultura de aniquilar o outro, o diferente, né? Pelo contrário, é como eu vivo com o diferente, de uma forma harmoniosa. Assim a parteira pensa. É bastante diferente, né? Quando a gente vai para uma... Hoje já existe esse termo, né? De humanização, né? O tratamento que se dá à mulher. Mas existe uma diferença muito grande em você parir com a parteira, né? Que ela está ali junto com a família, prestando todo aquele apoio, né? Te dando toda aquela segurança, né? E você ir para a maternidade. A gente vê muitas mulheres, né, que vão parir na maternidade e chegam com cortes enormes na vagina, né, no seu períneo. Então, ainda né? Hoje diminuiu bastante, mas ainda é uma violência muito grande, né, que a gente percebe. Quando você pode ter uma dor lá pertinho, né, de você, é uma coisa, mas quando você não pode, ou então quando você pode levar uma parteira também para ficar ali com você, evitando, né, que algo aconteça, é bem melhor. Então a diferença é essa, é o cuidado, é o apoio. E no momento que a industrialização toma conta, a gente perde muito, a gente se perde muito. A gente ganha também, porque senão a gente não teria embarcado nessa, né? E são ganhos até bem imediatos, mas que se a gente vê dessa forma mais sistêmica, a gente vê o perigo de perder esse equilíbrio entre esse ganho e o entendimento do que não se pode abrir mão. O motivo de eu entrar na política foi isso. Eu achava que eu entrando na política tinha mais facilidade de eu conseguir transporte para trabalhar, né? E aí eu me inscrevi para vereadora. O prefeito me convidou, né? Eu me inscrevi para vereadora. Aí fui eleita para vereadora, não ficou fácil para transporte. Esses caminhos hoje tem caminho aí, mas antigamente não tinha caminho. Eram as veredinhas. Quantas mulheres saíram numa rede para apanhar o carro, que o carro não ia na porta. Nessas aldeias, Santa Rita, Tracoeira, Cubaru. Assim, mas graças a Deus hoje está tudo. Fui vereadora, depois quiseram botar eu para vice-prefeita, o prefeito me convidou, né? E eu falei, já que vou. Aí fui para vice-prefeita, fui eleita, meu prefeito ganhou. E depois, quando passou os 4 anos, o prefeito não me apoiou. Eu doida para sair candidata, a prefeita, mas não me apoiou. Aí o pessoal das aldeias, cada um que foi na minha casa, cria um partido que a gente vota na senhora. Mas eu não tenho dinheiro, mas não precisa. Pois tá certo. Aí fui, criei um partido, no momento que eu digo assim, né? Antes de aquela burocracia que tem, né? Que chega ao final, né? Que não pode mais. Aí eu fui, criei o partido e ganhei para prefeita. Olha. Foi muito bonito e muita gente.
Martinha, a senhora tem noção de quantos afilhados? Minha filha não tem não. Só se sair fazendo uma pesquisa, né, Aparecida? É mesmo. Muita gente. É, muita gente. Mas graças a Deus eu me sinto feliz, né? Porque eu não vivo só, né? Primeiro com Jesus, segundo com o meu povo que eu aparei. Tenho também nem noção de quantos meninos eu já peguei. Muita criança mesmo. Então a parteria para mim, ela me fortaleceu também, né, espiritualmente, porque quando a gente vai ajudar, né, uma criança a ver o mundo, a gente se enche, né, de energia boa, a gente sente a espiritualidade mais próxima, né, a força, né, uma força sobrenatural que a gente está ali preparada para... É um ritual, né, a parteria é um ritual. Esse ofício, não só da assistência, do cuidado, mas também dessa articulação, né, mundial, porque todo mundo inteiro tem parteira, é, para mim, reafirmar a vida, porque a cada parto que a gente vai, a cada encontro que a gente sonha, realiza, né, a cada conversa com uma outra parteira, a cada mediação de conflito, porque a parteira, ela não só é reconhecida como patrimônio pela sua comunidade, né, como liderança comunitária, como cuidadora, não só dos partos, mas da vida como um todo, como madrinha. Ela também, além de ser reconhecida pelos seus, né, e muitos também, num sistema mais amplo, como patrimônio, a parteira é uma grande mediadora de conflitos, a parteira é uma agente para a cultura de paz, né? Porque ela entende isso, que para além daqueles interesses ali, meu e seu, existe algo maior, que é o interesse pela vida, pelo coletivo, pelo bem-estar, né? Ela entende que a gente é um todo juntos, né? Porque o parto é uma máxima disso, não é uma pessoa que sai dentro da outra. Então, ela lida com isso cotidianamente. É porque aí a gente sabe, vai ter mais paciência, porque já passou aquele processo, aquela dor, e a gente vai ter mais paciência com a gestante, né? Saber o que ela está sofrendo, para chegar o momento, a hora dela ter o filhinho dela, e com muita paciência. A senhora ainda atende parto hoje? Olha, eu atendo em casa. Na sua casa? Não vou mais para a maternidade ou para o domicílio. Uhum. Não faço mais na casa, nas casas. Porque você vê como é agora, né? Eu ando de bengala. Uhum. Dentro de casa eu faço minhas coisinhas tudo, mas para sair eu não me sustento. Minhas pernas dão uma fraqueza. Mas eu sentada aqui, e a camarada aqui, e outra ajudante aqui, né? E outra ajudante, mas é bom demais. Chega pra cá. A gente nasce parteira muito dessa forma mesmo, através da maternidade. Nem todas as parteiras são mães, mas todas as parteiras são figuras maternas, né? E são mulheres que pariram, né? Que atravessaram esse rio, estão lá do outro lado da margem e fazem essa travessia. A parteira, ela é uma pessoa do trânsito, né? Então ela vai lá do outro lado que ela já atravessou, dá a mão para essa mulher e atravessa com ela. Chegou a ver sua mãe? Cheguei a ver minha mãe parir, tadinha, ela sofreu de um aborto que ela teve, 2 meninos que ela teve, gêmeo, nasceu um primeiro, depois nasceu o outro, naquela época não tinha maternidade, não tinha nada, com aquele mau cheirinho, largando as peles, já era grandinho o menino que nasceu. Foi. E ela adoeceu, ficou doente, mas tomou muito chá. Nessa época era óleo de riso para sair aquela infecção, tomava Temon, as coisas assim, tudo. Ela ficou boa, minha mãe.
Eu vi a minha mãe fazer, né? Eu aprendi com minha mãe a fazer e na hora não teve dificuldade. Aí fiquei fazendo. As comadres me chamavam, quando a mamãe não podia ir, eu ia. Eu senti, fiquei feliz, eu fiquei alegre porque era o que eu tinha vontade de ver, né? Tinha vontade de ver, de aprender. E aprendi de repentinho. Com 45 anos foi que eu pensei, ela disse, tá na hora de você se formar, vai estudar. Eu disse, tá certo. Então já depois de ter meus filhos tudo grande já, criado, foi que eu comecei também a estudar, né, e fui fazer enfermagem para entender, né, melhor sobre a saúde da mulher, sobre a saúde da criança e atuar, né, na prevenção. Eu nunca deixei, né, a minha missão por ser enfermeira, hoje eu sou enfermeira, por ser técnica de enfermagem, eu nunca fujo dessa missão, desse conhecimento, né, que eu adquiri. Né? O parto é a materialização da esperança. É o esperançar, é você acreditar que ainda vai, que ainda dá, que ainda pode. Ai, que ainda tem jeito esse mundo, sabe? Porque tantas vezes a gente duvida, né? E o parto vem e fala, vale a pena. Esse mundo dá jeito, tem jeito, existe, o amor tá aqui, né? A força de uma criança que nasce, gente. E tão aparentemente frágil, né? Tão aparentemente vulnerável, que você só honra aquela força e agradece por confiar e por chegar. Gente, isso é tão incrível você pensar, porque é tão misterioso e é tão real, porque é um sinal que você deixa numa história que você conta para alguém mais jovem. E aí a gente pensa o tamanho da relevância que tem Tia Nancy e na relevância da gente bater um papo, conversar com os mais velhos, com as mais velhas, que carregam sinais, né? No caso de Tia Nancy, de mãe gorda, de mãe grossa, esses sinais que a gente está deixando quando a gente conta história para os nossos filhos e quando a gente for mais velho, para os nossos netos, para as crianças, que a gente sabe que dali 80 anos talvez outra criança vai estar escutando. Então o valor que a gente dá a isso hoje, a maneira que a gente ensina as nossas filhas a praticar isso, a reverenciar isso, são maneiras de deixar esses sinais e de desafiar a própria morte. Eu trabalhei muito de dia, de noite, andava naquele rio, passando aquele rio com os compadres com as sacolinhas de parto no ombro para não molhar, né? E eu nadando, passando. Outras horas tinha uma canoinha de bananeira, eles me passavam me atolando e eles se reconheceram. Ele não tinha que me pagar, porque eu não recebia dinheiro, né? Não recebia, às vezes uma galinha, um negócio assim, eu nunca cobrava isso. E eles se reconheceram, isso foi um reconhecimento do meu povo potiguara. Essa tomada de consciência, né? Que a gente tem várias vezes ao longo da vida, disso, da finitude, da própria finitude, da nossa finitude, né? E desse deslumbramento também em ver, esse alumbramento, sei lá, de ver que a gente também não morre, né? A gente morre, esse aqui, esse corpo, esse aqui que a gente conhece, mas a gente permanece vivo. Os nossos filhos, quem conviveu com a gente, quem né, das pessoas que amam a gente. Quais sinais que eu vou deixar? Porque quando você toma essa consciência, você não só cuida de quem está vivo, mas você cuida de quem ainda nem nasceu. Você toma essa consciência de quem ainda vai nascer, né? E aí é um cuidado diferente. Como é que eu vou deixar, como é que eu vou morrer, como é que eu vou deixar esse lugar
para quem ainda vai nascer, que foi a minha história com a minha avó. Minha avó morreu antes de eu nascer. E como que ela me inspira tanto? Pois é isso que eu fico, às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu sou valorizada. Graças a Deus, por Deus primeiro, né? E segundo, pelo meu povo. Eu sou muito valorizada. Para que eu vou dizer que não tenho valor? Eu digo que tenho. Agora, para quem não reconhece, né? Para quem não entende, né? Faz de conta que não existe.